Conta-se que na Grécia Antiga, havia um rei, cuja maldade era sem precedentes, seu nome era Licaão. Esse rei não tinha qualquer tipo de misericórdia, ou benevolência com pessoa alguma, fossem amigas ou não. Os jantares pelo rei oferecidos, eram de muita fartura. Os súditos, não gostavam de serem convidados, pois o rei servia todo tipo de carne que se pudesse imaginar. Até aves de mau agouro como os corvos, eram servidas. Haviam rumores também, que cães sarmentos, faziam parte do cardápio. Reza a lenda, que os convidados eram obrigados a ir. Quem porventura se negasse, seria açoitado em praça pública, até que suas entranhas saíssem pelas aberturas causadas pelo chicote. Depois de tantos jantares macabros, o rei Licaão resolveu que maltratar seus súditos já estava tedioso demais. Então, ele arquitetou um plano diferente, e extremamente arriscado. Licaão decidiu que Zeus seria sua próxima vítima. Ele sabia que o Deus Supremo era muito mulherengo, e às vezes descia do Monte Olimpo, e engravidava uma mortal. Licaão descobriu que havia no seu reinado uma mulher que estava esperando um filho de Zeus. A cabana dessa mulher era sempre protegida por lacaios divinos. Zeus não queria que nada acontecesse a ela, pois ela carregava em seu ventre um filho seu. O malvado rei então rezou a Zeus, pedindo-lhe que deixasse que a mulher ficasse no seu palácio, pois lá ela estaria protegida. Sabedor da segurança do palácio de Licaão, Zeus permitiu que a mulher para lá se mudasse. Após um tempo, Licaão convidou Zeus para um de seus famosos jantares. O deus do Olimpo estava muito ansioso para ver aquela que daria luz a seu filho, e imediatamente aceitou. Quando Zeus chegou, quis logo saber da mulher. Mas o rei falou que ela estava sendo preparada para ele, e que logo ela estaria ali. E convidou Zeus para experimentar um de seus famosos pratos. Zeus gostou muito, e pediu que viesse mais. Comeu até se fartar, e depois, ordenou que trouxessem logo a mulher. A ousadia de Licaão foi tanta, que ele disse: "Ela já está junto a ti, ó poderoso Zeus." Zeus então falou: "Que brincadeira é essa? Acaso caçoas de mim?" Segurando para não gargalhar, o rei falou: "Não, ó poderoso, não caçou de ti. Estou dizendo que sua amada mulher está junto de vós, porque o Senhor a comeu." Zeus, furioso, pegou o rei pelo pescoço e falou: "Cansaste de viver? Como ousas a servir minha mulher no cardápio? Acaso desejas enfrentar o sofrimento eterno, vivendo nos domínios de Hades?" O rei, não podendo respirar, e tentava escapar das poderosas mãos de Zeus. E ficava cada vez mais sem ar. Mas como o Deus Supremo queria ouvir a última explicação do malvado rei, preferiu soltá-lo. Caído no chão, e respirando melhor, Licaão falou: "Mas o Senhor comeu a mulher. Queria mais, eu mandei que preparassem seu filho. Ele havia sido retirado da mulher ainda viva. A carne dele, o Senhor gostou mais, pois disse que estava muito macia." Zeus ficou muito furioso, e o castigou, transformando-o em uma criatura que seria um terrível lobo à noite, e de dia, ficaria com os porcos comendo suas fezes. Estaria assim por 7 dias, e 7 noites. Esse período seria porque Zeus queria que Licaão vivesse nesse mundo como uma criatura impura, sofrendo no meio a imundícies. Pois apesar de se transformar em fera, Licaão estaria consciente das condições que ele estaria vivendo. Ao fim desse período, Hades viria buscá-lo, para sofrer torturas, em toda a sua eternidade. Com essa maldição, o rei sumiu. Pois não conseguia viver mais no palácio, já que uma imensa vontade sempre o atraía de dia para o chiqueiro, e à noite, seu corpo era tomado pela fera, que não o deixava descansar. Alguns anos se passaram, e rumores surgiam relatando que uma terrível criatura havia atacado um pastor e suas ovelhas. Alguns diziam que era um demônio que escapou das profundezas. Não se sabia ao certo como era essa criatura, pois cada um que se dizia testemunha descrevia de uma forma diferente. Uns diziam ser um urso, outros relatavam que se parecia com um homem extremamente alto e deformado. Entretanto,
Haviam outras testemunhas, que diziam que a criatura era uma mistura de porco e lobo. Porém, todos concordaram que as vítimas dessa fera eram mutiladas, nenhuma foi apenas morta. A lenda de tal fera rapidamente se espalhou por todos os cantos. Muitos são os relatos de aparições de feras, aparentando ser um enorme lobo com características humanas. Essa fera foi avistada em diferentes partes da Terra. Um desses relatos aconteceu com um homem chamado Jean. Ele residia em uma região que se localiza nas montanhas canadenses, próximo a Vancouver. Trata-se de um lugar muito bonito, cheio de lagos e espetaculares florestas. O ano era de 1914, e em um ponto muito remoto dessas montanhas, havia um lago cujas margens estavam nas propriedades de Jean e sua esposa Marie. Eles tinham 2 filhos adolescentes. Um menino chamado Pierre, e uma menina chamada Isabelle. Pierre tinha 15 e Isabelle 14 anos. A tarde se iniciava, naquele sossegado lugar. Jean e Pierre saíram para caçar. Marie e Isabelle ficaram em casa cuidando das obrigações domésticas. A rotina era assim seguida, em todas as segundas-feiras de cada semana. Os outros dias eram consumidos no preparo e acondicionamento das carnes obtidas nas caçadas, além das plantações para o sustento no dia a dia da família. Anoiteceu, mas Jean e Pierre ainda não haviam retornado, eles nunca voltavam para casa, quando a noite já se fazia presente. Marie, preocupada, olhava pela janela, na esperança de avistar seu esposo e seu filho. A vontade dela era sair à procura deles. Mas não poderia deixar Isabelle sozinha, bem como não poderia levá-la, já que se porventura seu marido e seu filho retornassem, não haveria ninguém, e isso poderia preocupá-los. Sem outra alternativa, Marie teve que ficar e esperar. Era alta madrugada, Jean e Pierre ainda não haviam voltado. Isabelle, que estava esperando seu irmão e seu pai, junto à mãe, foi vencida pelo cansaço, e dormiu, enquanto Marie permanecia firme, olhando pela janela. E assim ficou até o amanhecer. Era por volta das 6 horas da manhã, quando Marie viu seu filho Pierre chegar. Ele estava completamente sujo, suas roupas estavam rasgadas e manchadas de sangue. Ela correu até ele. O rapaz sorriu, e logo em seguida, desmaiou. Marie, sentada no chão, apoiou a cabeça do filho no colo, e olhou ao redor, para ver se Jean também estava por perto. Mas infelizmente o marido não apareceu. Marie então gritou por Isabelle, e pediu para que ela viesse em seu auxílio. Com muita dificuldade, levaram Pierre para dentro. Ele parecia pesar muito mais daquilo que deveria. A roupa dele estava rasgada e coberta de sangue. Mãe e filha procuraram, mas não encontraram ferida alguma nele. Por várias horas Pierre dormiu. Durante esse período, o garoto teve muita febre, e suava bastante. Às vezes balbuciava palavras desconexas. Dias se passaram, e Pierre continuava sendo cuidado pela mãe e pela irmã. Elas estavam muito agoniadas. Pois além do estado febril de Pierre, elas ainda não tinham notícias de Jean, que permanecia desaparecido. Ao final do 4º dia, Pierre acordou e pediu água. Isabelle estava ao lado dele, e imediatamente chamou pela mãe, que estava no quintal cortando lenhas para a lareira. Pois a noite se aproximava, e a cabana precisava ficar aquecida. Marie largou o que estava fazendo, e rapidamente correu até o quarto do filho. A aparência dele ainda era de muito cansaço. Os olhos estavam fundos, e pareciam distantes. No entanto, ao ver a mãe, ele abraçou e falou: "Por favor, mamãe. Não deixe que aquela coisa me pegue." Marie o abraçou e disse: "Não se preocupe, meu filho, não deixarei que nada aconteça a você." Nesse momento, um barulho acontece lá fora, e chama a atenção de Isabelle, e ela chama por Marie. Em seguida Isabelle diz à mãe que algo lá fora a assustou. Pierre, apavorado, falou: "Saia da janela, Isabelle, é aquela coisa que veio atrás de mim." Marie, apoiando a fala do filho, ordenou: "Saia daí, Isabelle, escute seu irmão. Aproveite e tranque a porta e as janelas."
Obedecendo à mãe, Isabelle cumpriu as ordens, e logo em seguida correu para junto da mãe e do irmão. Os três estavam apavorados, e não sabiam o que estava lá fora. Ouviu-se então uma forte respiração junto à porta, e parecia que algo arranhava as janelas. Um som parecido com uma voz quebrou o silêncio da noite, e parecia estar desesperado, mas era um som incompreensível. Essa voz parecia vir de algo que se arrastava no quintal e logo em seguida forçava uma entrada, depois se jogava na porta na esperança de arrombar, mas como não obteve sucesso, aquela coisa ou aquele ser se arrastou para longe dali, e nada mais se ouviu. Marie, olhando para o filho, perguntou: "O que era aquilo, Pierre? O que você viu quando foi caçar com seu pai? Aliás, onde ele está?" Pierre então começou o seu relato. "Papai e eu estávamos vasculhando alguns rastros de animais, andamos por uns bons quilômetros rastreando uma manada de bisões. Um em especial era bastante grande. Papai disse que se o pegássemos, iríamos ter carne para todo o inverno. Mas a gente tinha que dar um jeito de separar ele da manada, pois dentro seria impossível abater. Quando estão juntos, os bisões são muito perigosos, eles atacam até ursos. A gente então reparou que já havia anoitecido, mas como tínhamos que pegar o bisão, esquecemos o avançar das horas, e só nos concentramos no plano de pegar aquele enorme animal. Papai então me falou que a gente poderia correr atrás deles, agitando paus e jogando pedras. Eles poderiam se assustar, e o bando se dividiria. Assim a gente fez, mas primeiro acendemos tochas, pois o fogo causaria um efeito maior. Com as tochas acesas, corremos na direção da manada. Os animais ouviram a nossa gritaria, e nos viram agitando os braços, imediatamente correram, e o bisão maior saiu em disparada na frente. De repente sumiu. Vimos que os outros animais, quando chegaram no ponto em que o bisão sumiu, mudaram de direção. Uma parte foi para a direita, e a outra para a esquerda. Corremos mais adiante para ver o que estava acontecendo. Quando chegamos ao local, percebemos sangue espalhado pelo chão. Andamos um pouco mais, e vimos o que parecia ser um pedaço de couro, do tamanho da minha cabeça. Quando chegamos um pouco mais adiante, vimos o bisão deitado no chão. Ele estava coberto de seu próprio sangue. Parecia que estava sentindo muita dor, porque seus olhos estavam em agonia. No entanto, ele não emitia som algum. Papai levantou um pouco mais a tocha, e vimos que algo, ou alguma coisa, devorava o animal. A luz da tocha chamou a atenção daquilo, que imediatamente ficou de pé. O que a gente viu era muito grotesco, de aparência demoníaca. Aquela coisa deveria ter o tamanho de um urso pardo. Acho que tinha quase 3 metros. Aliás, a aparência era de um lobo, urso ou porco. Não sei bem, era muito assustador. Quando aquilo nos viu, soltou uma espécie de uivo tão alto, que nos fez gelar. Papai então jogou a tocha nele, e me mandou correr. O monstro em um salto quase nos alcança. Papai me mandou ir para um lado, que ele distrairia a criatura pelo outro, assim eu poderia fugir. Não queria me separar de papai, mas ele então foi em direção daquela coisa, e falou: "Fuja, Pierre." De longe, ouvi papai gritando de dor e depois só teve silêncio. Acho que aquela coisa matou o papai. Houve um silêncio muito pesaroso naquela casa. Marie e Isabelle não conseguiram emitir opiniões, apenas se olharam com tristeza. Isabelle então perguntou: "O monstro não foi atrás de você? Como conseguiu escapar?" Inquieto pelos questionamentos da irmã, pois achava que Isabelle deveria ter agradecido a Deus por ele ter conseguido escapar. Pierre não poderia ignorar as perguntas, já que Marie também atenta, queria saber as respostas. Então, olhando fixamente para sua mãe, Pierre falou: "Consegui escapar, porque resolvi me esconder dentro daquele bisão. Imaginei que o monstro estaria satisfeito, por ter se alimentado, e não retornaria até sua primeira vítima. E isso realmente aconteceu. Fiquei lá a noite toda, e o monstro não havia retornado." Desviando o olhar para Isabelle, completou:
Essa é a razão pela qual ainda esteja vivo, e também por ter ficado sujo de sangue, quando mamãe me encontrou. Isabelle estranhou aquele tom que Pierre usou com ela, mas não deu importância, pois compreendeu que o irmão havia passado por uma experiência terrível. Na manhã seguinte, Marie e Isabelle se levantaram com os corpos doloridos, pois dormiram em um improvisado colchão no quarto de Pierre. O rapaz ainda dormia profundamente. Enquanto Marie preparava o café, Isabelle foi no quintal pegar a lenha que sua mãe havia cortado no dia anterior. Após juntar alguns troncos, a menina ouviu um estranho barulho vindo do celeiro, onde eles guardavam alguns grãos de trigo, que semeariam na primavera. Isabelle se aproximou bem devagar, e viu que algo se movia no meio da palha. Avançou com cautela, e se aproximou assustada, se preparando para correr, se algo perigoso surgisse. Mas foi interrompida por um pedido de ajuda. Reconheceu a voz do pai, e foi ao encontro dele, e o abraçou. Jean estava com muitas dores, e gemeu ao receber um forte abraço de sua filha. Isabelle quis chamar por Marie, mas foi impedida. Ele pediu que ela ficasse um pouco ali com ele, pois queria que ela soubesse de algo antes de sua mãe. Isabelle, com os olhos, perguntava ao pai o que ele contaria para ela, antes que a mãe soubesse. Jean então explicou. Há 5 noites, eu e Pierre fomos surpreendidos por uma estranha criatura que devorava um bisão que caçávamos. Isabelle o interrompeu dizendo que Pierre havia contado a história para ela e para sua mãe. Jean então falou. Sim, ele provavelmente contou parte da história. Por acaso ele disse o que aconteceu comigo? Isabelle, surpresa, falou. Mas papai, por que você acha que Pierre não nos contou tudo? Ele disse que só sabe que você distraiu a fera, para que ele fugisse. Contou também que você foi atacado pelo monstro, porque ouviu seus gritos. Jean então falou. Filha, aquela coisa que está lá dentro de casa, não é seu irmão. Aquela aberração tomou o lugar de Pierre. Eu e seu irmão fomos atacados por uma espécie de lobo ou urso, não sei. Eu estava na frente, e aquela coisa me deu uma patada, e me jogou longe. Caí em um buraco e fiquei meio tonto, mas vi que aquele animal foi para cima de Pierre, e o despedaçou. Tentei levantar para ajudar meu filho, mas desmaiei. Quando acordei, vi pedaços do seu irmão por todos os lados. Aquele monstro deixou uma trilha de sangue, que eu segui até aqui. Eu estava muito cansado, mas pude ver aquele animal tomar a forma de Pierre, e ir em direção à sua mãe. Tentei impedir, porém, não tive forças, e novamente desmaiei. Minha filha, aquela coisa não é seu irmão. Não sei por que não atacou vocês duas, mas vou descobrir. Isabelle, assustada com a história que o pai lhe contou, ficou preocupada com a mãe, e quis sair correndo e contar para ela. Mas Jean disse que seria melhor que Marie continuasse cuidando do monstro como se fosse Pierre. Pois qualquer mudança de comportamento poderia colocar as vidas delas em risco. Depois disso falou. Vamos ganhar tempo, enquanto eu me recupero. Preciso que você pegue um par de roupas, e que me traga algo para comer. Faça tudo sem que Marie e Pierre percebam. Isabelle então, discretamente foi até o quarto de seus pais, pegou uma muda de roupas limpas, e deixou perto da janela pelo lado de fora. Foi até a cozinha, e perguntou para a mãe se tinha algo para comer, pois estava com fome. Marie lhe ofereceu alguns pães e frutas, depois perguntou sobre a madeira que ela havia ido buscar. A menina pegou os pães e as frutas, e disse que iria pegar, e nem esperou que a mãe dissesse que era para que ela comesse primeiro. No quintal, Isabelle contornou a casa e foi em direção à janela dos fundos, para pegar as roupas que havia deixado do lado de fora. Porém, para chegar até a janela do quarto de seus pais, ela teria que passar pela janela do quarto de Pierre, e curiosamente olhou para dentro. O que viu a deixou apavorada. Pierre, sentado na cama, estava sem camisa, e sua pele parecia borbulhar. O rosto se alongou como um focinho de um lobo, seus pés e braços também se esticaram, assim como suas mãos. Os dedos estavam se tornando garras. Pelos cresciam em toda a extensão de seu corpo.
O rapaz parecia estar em chamas, pois o suor escorria, como se ele estivesse se banhando. Os olhos ficaram amarelados, como se estivessem acesos, tal qual a luz de lampião. Isabelle, sem querer, deu um pequeno grito de susto. Aquela coisa então, olhou na direção em que o som veio. Mas a menina conseguiu se abaixar e se esconder bem debaixo da janela. O monstro deu uma cheirada no ar, e voltou a ser Pierre. Sem emitir som algum, virou para o canto da parede, e ficou de costas para a janela, de onde Isabelle estava. A menina, percebendo que nada aconteceu depois que ela havia se escondido, se levantou bem devagar, e novamente olhou para o quarto de Pierre. Viu que ele voltou a ter a aparência de seu irmão. Então, se virou e foi deixando o lugar bem devagar. Quando percebeu que estava em uma distância segura, foi correndo até o celeiro, para contar tudo ao seu pai. Enquanto Isabelle estava se afastando da janela, Pierre, maquiavelicamente, deu um sorriso sinistro. Ao ouvir a história que a filha presenciou, Jean ficou ainda mais preocupado com a segurança de Isabelle e de Marie. Pediu que a filha tomasse cuidado, e que não levantasse suspeitas, pois pelo jeito, o monstro poderia se transformar, quando assim desejar. Isabelle, mesmo preocupada com a mãe, pediu ao pai que não se arriscasse muito, disse que a vida dele também era muito importante para ela e para Marie, e ainda falou: "Mamãe chorou muito quando Pierre contou que você havia sido atacado pelo monstro. Ela não dormiu nada durante a noite, falando o seu nome. Mas tem algo que na hora achei estranho, porém, depois pensei que era só impressão minha. Contudo, percebo que faz todo sentido. Pierre deu uma pequena gargalhada, quando mamãe chorava por você. Achei que ele sonhava, mas agora percebo que foi por pura maldade." Jean, com os olhos cheios de lágrimas pelo sofrimento da esposa, apenas falou: "Não se preocupe, filha, vou acabar com esse maldito, por ter levado a vida de seu irmão, e também por estar gostando de ver sua mãe sofrer. Depois disso, vou poder estar novamente nos braços de Marie, e sempre protegerei vocês duas de tudo. Vou descobrir por que aquela coisa veio para cá, e o que planeja." Nesse momento, Marie chama pela filha, e Jean pede para que ela vá ao encontro da mãe, para que ela não entre no celeiro e o veja. Isabelle então, corre até Marie. A mãe da menina pergunta o motivo pelo qual ela ainda não havia levado a madeira para dentro de casa. Com a desculpa de estar se alimentando primeiro, Isabelle tenta despistar. Marie estranhou a demora, mas preferiu não comentar, já que a madeira era mais importante, pois precisava cozinhar algo, para Pierre se recuperar direito. Ele estava um pouco febril. Isabelle então falou: "Mas que febre repentina é essa? Ontem ele estava normal. Até se alimentou. Hoje pela manhã, não se queixou de nada quando se levantou." Marie então falou: "Que importância isso tem? O fato é que agora ele está febril." Isabelle, que estava com os pensamentos voltados naquela transformação, resolveu conferir essa tal febre, e correu até o quarto do irmão. Pierre estava sentado em uma cadeira, com a cabeça baixa, e os dois pés dentro de uma bacia com água quente. Marie entrou no quarto, e logo em seguida, se sentou de frente para o filho. Levantou a cabeça dele, e perguntou como ele estava se sentindo. Pierre, com os olhos fundos, e com semblante de cansaço, disse que estava se sentindo fraco. Marie acariciou o rosto dele. Isabelle, que estava de frente para a mãe, enquanto Pierre estava de costas para ela. Confrontando a fera, disse: "Pierre, por que está fraco? Você não lutou com o monstro, e nem foi atacado por ele. Você só ficou uma noite sem dormir direito." A fera, rosnando baixo, cheirou o ar, e algo começou a surgir da parte de trás da cabeça. Da nuca do rapaz, um caroço surgiu. A pele se abriu, e algo horrendo apareceu de dentro da cabeça dele. Era uma face que não tinha nariz, mas tinha uma boca enorme, cheia de dentes afiados. Isabelle, cheia de pavor, e sem mexer um músculo sequer, ouviu uma voz grotesca que falou: "Não me desafie. Hoje pela manhã, você viu uma pequena demonstração daquilo que sou capaz.
Agora está sendo testemunha de algo mais. É segredo nosso. Se você contar algo para sua mãe, mato Marie, e a comerei na sua frente. E depois mato e como você também. Logo em seguida, aquela aberração voltou para dentro da cabeça de Pierre, e a nuca ficou normal novamente. O estranho nisso tudo, era que Marie não percebeu, e nem ouviu nada. Para ela, o filho estava normal ali na frente dela. Isabelle estava com os olhos arregalados de pavor. A criatura sabia que ela descobriu seu segredo. Então, resolveu ameaçá-la, revelando com que espécie de ser ela estava lidando. Fez isso, porque não poderia permitir que a menina de alguma forma interferisse em seus planos. Então, preferiu manter Isabelle sob controle, até chegar o dia em que ele pudesse enfim colocar em prática o que pretendia. Isabelle sabia que não poderia colocar a mãe em risco, por isso falou que iria até a cozinha, ficar de olho nas panelas. Marie sorriu agradecendo. Porém antes de sair, Isabelle olhou na direção de sua mãe, bem como também para a criatura, que assumiu o lugar de seu irmão. Mas antes que ela saísse, o ser então, sem mover seu corpo, virou a cabeça completamente em direção da menina e falou: "Lembre-se, estou de olho em você. Se fizer algo ou alguma coisa para revelar minha verdadeira identidade, sua mãe pagará com a vida, e você também. Já matei seu pai e seu irmão, e não me custa matar vocês duas. Só não farei isso imediatamente, porque ainda tenho que me recuperar, e necessito de cuidados da nossa mãezinha, para ficar fortalecido, e ter meus poderes de volta." Ao dizer isso, o monstro cravou suas garras no pescoço de Marie, rasgou até os ossos, e bebeu o sangue que escorria. Logo em seguida, abriu sua enorme boca, e a fechou, arrancando a cabeça, e ela rolou até os pés de Isabelle. A menina, horrorizada e completamente histérica, gritou e chamou pela mãe. O monstro, sorrindo de forma demoníaca, jogou o corpo de Marie em cima de Isabelle. A menina ficou inconsolada, e gritava sem parar, chamando pela mãe. Isabelle, ainda histérica, segurava o corpo sem vida de sua mãe. Olhando para a terrível besta, falou: "Seu monstro, você disse que não faria nada com ela, se eu me comportasse. Por que fez isso?" A criatura apenas ria, e olhava para Isabelle com um ar de deboche. Isabelle, sem se preocupar com sua segurança, com muita raiva, foi para cima da criatura, e socava o focinho, que estava banhado pelo sangue de sua mãe. O abominável ser apenas gargalhava. A menina, desesperada, pegou um pedaço de madeira que servia como tranca para a janela, e começou a golpear a cabeça da criatura, que não parava de gargalhar. O sangue escorria e a menina não parava. A besta fera apenas gargalhava. Isabelle golpeava cada vez mais, eram golpes e mais golpes sem parar. Por fim, Isabelle cansou, e deixou o pedaço de madeira cair. Suas mãos estavam cobertas de sangue, e a besta caída olhava para ela e continuava a gargalhar. Isabelle novamente encheu-se de fúria, pegou aquele improvisado porrete. Ela estava determinada a espalhar os miolos daquela coisa por todo o quarto. Porém, no exato momento que ela iria dar o seu mais poderoso golpe, Marie a segurou pelo braço, e falou: "O que está fazendo, Isabelle? Quer matar seu irmão?" Isabelle olhou para sua mãe, falou: "Você está bem, mamãe? É você mesma?" Marie, sem entender nada, olhava para a filha com uma cara de quem estava lidando com alguma pessoa maluca. Mas viu que a filha não estava mais com o porrete nas mãos, então foi acudir aquele que pensava ser seu filho. Isabelle, assustada, olhava aquela cena sangrenta, que ela mesma havia causado. Não entendia por que teve aquela alucinação. Enquanto Marie, preocupada, enrolava um pano na cabeça de seu suposto filho, Isabelle, sentada no chão, olhava para o vazio. Até que aquela coisa toda ensanguentada, olhando para Isabelle, falou: "Você teve agora um pouco da prova de meus poderes. Fiz você ver uma cena que existiu apenas na sua cabeça. Sua mãe não percebeu nossa conversa antes, quando falei com você pela primeira vez. Não percebeu nossa conversa quando virei minha cabeça. Como também não percebe agora. Meus poderes ainda não estão no auge.
Mas posso fazer essas coisas. Portanto, não me desafie. Ah, posso lhe dizer que você não me machucou. Estou inteiro, e posso me levantar agora e ir caçar alguém para comer. O que você está vendo nesse momento são somente ilusões que criei. Logo em seguida, a criatura deixou de ter a forma humana e se transformou em um imenso lobo, com garras e dentes afiados, e que se sustentava sobre duas patas. Ele chegou bem perto de Isabelle, e babando falou: Está olhando para minha forma original. Posso retalhar qualquer um com essas garras. Em seguida, voltou a ser humano, e sorrindo, encolheu-se deitando no colo de Marie, e falou: Mamãe, estou com dores, o que aconteceu? Marie o abraçou, e em lágrimas, ordenou que Isabelle deixasse o local. Enquanto Isabelle saía, Marie de costas para ela, abraçava aquela aberração, que olhava para a menina, e sorria maliciosamente. Isabelle correu até o celeiro, para encontrar seu pai, e contar tudo o que havia acontecido. Jean, preocupado com tudo aquilo, pediu para que a filha se mantivesse longe daquela coisa, quando sua mãe não estivesse por perto. Pois provavelmente, aquele monstro sabia que podia manipular Marie, mas não faria nada, até ter os tais poderes de volta. Jean desconfiou que a criatura só assume a forma de quem ele mata, já que assumiu a forma de seu filho. Julgou também como vantagem o monstro achar que ele estaria morto. Assim, ele continuaria a vigiar a fera discretamente. Por isso, insistiu que Isabelle guardasse segredo da presença dele, inclusive para Marie. Ele precisava saber que besta medonha era aquela, para depois traçar um plano para liquidá-la. Jean imaginava que a criatura era uma espécie de lobo. Mas não era um lobo comum, pois se movimentava sobre duas pernas, e podia falar também. Além disso, aquela coisa podia assumir a forma humana, como bem entendesse. Para poder vigiar sem ser notado, Jean escolheu uma imensa árvore que dominava seu quintal. Essa árvore tinha a copa muito frondosa, com muitos galhos entrelaçados, e ela podia perfeitamente esconder algo, ou alguém em seu topo. Quando o monstro dormiu, Marie foi até Isabelle, que estava na cozinha, e falou: Isabelle, o que foi aquilo? Por que atacou seu irmão? Você quase o matou. Não bastava o pobrezinho ter sofrido trauma de ver seu pai morto nas garras de uma criatura demoníaca? Não bastavam as perguntas inquisitórias que você fez a ele? Não satisfeita, ainda golpeia seu irmão na cabeça? As feridas são apenas no couro cabeludo, não atingiram o crânio, mas você poderia tê-lo matado. Isabelle, mais preocupada com a mãe, que com aquela aberração, pediu perdão a ela, e disse que estava com saudades de seu pai, e naquele momento, achou que Pierre era culpado do desaparecimento de Jean. Marie a abraçou e disse: Filha, também sinto falta de seu pai. Mas Pierre é inocente, não teve culpa pela morte de Jean. Isabelle então disse: Sim, mamãe. Pierre é inocente. Desculpa, vou me comportar melhor. Em seguida, abraçou a mãe, e em pensamentos falou: Sim, Pierre é inocente. Mas essa coisa que tomou o corpo dele, não é. Vou ajudar papai a acabar com esse monstro. A fera, cansada de fazer com que Marie visse as feridas, resolveu que ela se esquecesse de tudo. E assim, Marie voltou a ver o filho saudável. O lobo grotesco saía todo final de tarde para caçar, e voltava logo pela manhã. Para que Marie não se preocupasse, ou fizesse perguntas indiscretas, o monstro sempre trazia um animal de pequeno porte para que eles pudessem comer durante o dia. Esse animal sempre estava com marcas no pescoço como garras. Ele falava para Marie que eram marcas da arma que ele usava para caçar. Dizia que era uma espécie de argola com espinhos, que enroscava no pescoço da presa, e quando ela resistisse, os espinhos cortavam até nos ossos. Marie nunca questionava, e sempre elogiava as habilidades de caçador que o filho possuía. No entanto, ela o aconselhava a tomar cuidados, pois a criatura que havia vitimado Jean poderia estar espreitando e esperando uma oportunidade para atacar. O rapaz maliciosamente sorria por dentro, e logo em seguida falava: Sim, mamãe,
você tem razão. Ele só está esperando uma oportunidade. Marie não percebeu a maldade escondida nas falas. Mas Isabelle olhou para o monstro com seriedade. E ele, caminhando na direção dela, discretamente com uma voz bem sinistra e assustadora, cochichou nos ouvidos de Isabelle a seguinte frase: tic-tac. A hora se aproxima. Dizendo isso, soltou uma gargalhada tão assustadora, que Marie falou: Nossa Pierre, que gargalhada sinistra. O moço, desculpando-se, falou: Perdão, mamãe, só estava querendo assustar Isabelle. Ao dizer isso, a criatura foi caminhando lentamente, em direção à floresta, e falou para Marie que queria apenas caminhar um pouco, e que estaria de volta pela manhã bem cedo. Falou que era para que não se preocupassem com ele, pois dormiria em algum lugar seguro. Talvez em alguma caverna, cuja entrada não permitiria que grandes animais ou criaturas pudessem entrar. Marie ficou preocupada. Mas Isabelle pediu que a mãe deixasse Pierre fazer as coisas dele, já que ele era um bom provedor, e merece ter um tempo só para ele. A criatura olhou para Isabelle sorrindo. Abaixou a cabeça como reverência. Não disse nada. Logo em seguida, saiu. Isabelle olhou até que aquela criatura sumisse na floresta. Porém, antes de fechar a porta, ela viu um par de olhos vermelhos brilharem na escuridão. Os olhos a fitavam, e em seguida se afastaram e sumiram. No exato momento em que Isabelle estava fechando a porta, viu seu pai descendo da árvore que ele usava como local de vigia. Olhou para a filha, e lhe lançou um beijo com as mãos. Isabelle sabia que o pai iria se arriscar seguindo aquela coisa. Sem dizer nada, apenas com os olhos implorava para que ele tomasse muito cuidado. Fechou a porta, e aflita abraçou a mãe. Marie, imaginando que a filha estava preocupada com o irmão, a abraçou e falou: Não se preocupe, filha, seu irmão ficará bem. Sei que você está tão preocupada quanto eu. Vamos rezar para que Deus permita que nada de ruim aconteça. Isabelle uniu-se à mãe em oração, mas não por aquela coisa que tomou lugar de Pierre, mas rezava pela segurança de seu pai. Jean em pouco tempo conseguiu rastrear a fera. Sua experiência nas caçadas o ensinou a encontrar pistas. Jean seguiu as pegadas que Pierre imprimiu no chão. Mesmo aparentando ser um rapaz franzino, ele deixava pegadas profundas. Depois de seguir a criatura com bastante cautela por alguns quilômetros, Jean percebeu que o monstro começou a andar mais devagar, e as pegadas tornaram-se mais rasas. Seu corpo parecia estar bem mais leve. Pierre já não parecia mais ser aquela criatura, seu olhar ainda era de predador em fúria. Mas não possuía mais as propriedades que lhes davam agilidade e força. Depois de algum tempo, Jean viu que a criatura entrou em uma pequena caverna, e ele a seguiu. O lugar estava totalmente iluminado por tochas que estavam afixadas nas paredes. Havia um salão amplo, com vários ossos de animais de grande porte, bem como também ossos humanos. Aquela criatura parecia estar há muito tempo naquele lugar. Mas, como nunca se teve conhecimento da existência dela, Jean, porém, não se deteve com tais pensamentos, ele preferiu se concentrar naquele momento, que era muito importante. Jean viu Pierre pegando uma espécie de mochila, tirou algo de dentro. Era uma pequena caderneta, ele abriu e a folheou. Estacionou em uma página, e leu algo em voz alta. Jean não entendia o que era dito. Os ecos emitidos naquele salão dificultavam o entendimento das falas. Pierre, ao terminar de pronunciar as palavras contidas naquela caderneta, se contorceu, começou a suar, e imediatamente, arrancou as roupas. A pele borbulhava como se o sangue fervesse. Ele gritava, sentindo muitas dores. Os ossos emitiam sons, como estivessem se quebrando. Uma nova moldagem em seu corpo iniciou-se. Ele se alongou, o rosto ganhou um novo formato, a pele se abriu, como se uma navalha o estivesse retalhando. O que surgiu ali não era mais o rapaz. Pierre havia se transformado em um senhor deformado. Os ossos ficaram tortos como se estivessem fora do lugar. Eram desproporcionais.
Os braços se tornaram curtos e grossos. As mãos ficaram compridas, e os dedos se alongaram. As pernas muito grossas, porém não muito compridas. O tronco muito esticado. Esse homem que assumiu o corpo de Pierre, possuía barbas longas. Jean notou que apesar da desproporcionalidade, ele era muito alto, e tinha um ar imponente. As feições do rosto eram extremamente malignas. Jean, quando viu no que aquele que antes era seu filho se transformou, levou um susto tão grande, que quase emitiu um som de pavor. Mas se controlou e ficou quieto. Apenas conteve a respiração, para não chamar a atenção. Esse senhor vestiu umas roupas que estavam escondidas, pegou algo que parecia ser uma marreta feita de pedra com cabo de madeira, e saiu. Jean, em uma curiosidade que lhe atormentava, pensou em ir até aquela espécie de mochila, e folhear a caderneta. Porém preferiu ficar quieto em seu esconderijo. Aquele estranho homem poderia voltar rapidamente, e surpreendê-lo. As horas passaram lentamente. Era alta madrugada, quando o estranho senhor retornou, arrastando algo para dentro da caverna. Parecia ser um animal muito grande, e pesado. Era um enorme urso pardo. A cabeça dele estava dilacerada, e o corpo daquele homem estava coberto de sangue, que deveria ser do urso. Aquele estranho homem era idoso. Porém bastante forte, já que sozinho abateu, e arrastou um enorme urso até a caverna. Agindo de forma ritual, o ancião pegou a estranha caderneta e uma adaga que estava na mochila. Em seguida, recitou palavras que novamente não foram entendidas por Jean. Mas não somente por conta dos ecos, mas também porque eram de um idioma desconhecido. Logo em seguida, abriu o abdômen do animal com a adaga, tirou toda a roupa, e depois entrou no corpo através daquele grande corte, que ele havia feito, e se banhou no sangue dele. Quando saiu, o corpo estava completamente tomado pelo sangue. O grotesco senhor, olhando para a caderneta aberta em uma página, recitou outras estranhas palavras, e nesse momento, um pequeno lago que havia naquele salão, se iluminou com a luz da lua cheia, e ficou prateado. Aquele senhor que estava com o corpo todo coberto pelo sangue do urso, entrou e se banhou naquelas águas. Ao sair, o velho e estranho senhor estava totalmente prateado. O brilho de um pequeno facho de luz da lua cheia que entrava em uma abertura no teto da caverna, fez o corpo daquele senhor se iluminar. Apenas uma pequena parte no peito daquele velho homem não brilhava. Esse ponto era onde se encontrava uma folha de uma árvore, que caiu no momento em que ele adentrava no corpo daquele grande urso. Depois desse banho, o velho senhor pegou a caderneta e falou em voz alta, uma frase no idioma que Jean desconhecia. O corpo então voltou a se contorcer. Os ossos estalaram, e novamente a pele se abriu, e então, Pierre surgiu. O rapaz olhou para a lua, e uivou. Rolou no chão, e se transformou em um enorme lobo. Mas muito maior que um lobo comum, deveria ter mais de 2 metros de altura, quando sobre 2 patas ficava. As garras e as presas eram muito longas e bem afiadas. O monstruoso lobo desferiu um golpe no urso, que o ancião havia levado para a caverna. Retirou um braço, e devorou com ossos, pelos, carnes e tendões, com apenas 2 mordidas. Em menos de 15 minutos, nada mais daquele urso restava, a não ser alguns pedaços de ossos. Ao findar a refeição, o lobo colocou-se sobre 4 patas, e saiu em disparada pela floresta. Jean esperou um pouco, e logo em seguida, saiu de onde estava escondido, e foi até o local onde estava a mochila. Essa mochila era apenas a pele de um urso negro. Dentro dela, não havia nada, a não ser aquela caderneta. Jean a abriu, e viu que estava escrito em grego antigo. Mas havia uma tradução bem abaixo. Nessa caderneta, havia uma dedicatória de um homem que se dizia bruxo, e ele assim escreveu: Eu, Adamastor, dedico esse pequeno ritual de transformação, para o meu amigo Licaão. Sei que está indo para outro continente, e como necessita de outros corpos, para que a fera dê um pouco de descanso ao seu velho corpo. Tomei a liberdade de traduzir em um idioma que é muito falado no mundo. Pois o próximo hospedeiro da fera pode não entender a escrita da vossa língua natal.
Se isso acontecer, seu corpo não terá o merecido descanso, e isso causará sua morte. Lembre-se, amigo, no início de cada ciclo lunar, exatamente na lua cheia, é preciso fazer o ritual, usando o sangue do mais poderoso predador, da região em que você for habitar. Se assim não fizer, suas forças se extinguirão, e seu corpo irá perecer, e finalmente sofrerá terríveis angústias na eternidade nos domínios de Hades. Conforme a maldição que Zeus havia lhe lançado. A dedicatória estava datada em 300 AC. Aquelas informações causaram espanto em Jean, pois ele viu que aquela fera está no mundo há muito tempo. Depois de ler mais algumas páginas do diário, ele resolveu que copiaria os rituais que a fera havia feito. Ele estava decidido a fazer qualquer coisa para se livrar da besta que ameaçava sua filha e sua esposa. Após copiar tudo, guardou a caderneta em seu devido lugar e correu para casa, pois sabia que o monstro voltaria para lá, disfarçado de Pierre. Algumas horas depois, Jean aproximou-se de sua casa com cautela, pois não queria que a criatura notasse sua presença. Então, foi rodeando a área pela parte mais densa da floresta, que circundava a propriedade. Olhava em todas as direções, até que em um determinado momento, viu que a alguns metros de onde ele estava, surgiu a fera que estava sobre duas patas e cheirava o ar. O sol já brilhava, e aquela criatura não parecia sofrer nenhum efeito da luminosidade. Jean em sua vida, já tinha ouvido várias histórias sobre criaturas que eram uma mistura de homens com lobos. Mas todas as histórias diziam que a criatura era humana durante o dia, e à noite lobo. Pois a luz solar mataria a fera. Já que segundo os relatos que ele ouvira, aquela criatura é um ser que pertence à noite, e a luz do sol lhe seria fatal. Mas aquele monstro desmentia tudo aquilo que ele sabia. A fera parecia desconfiada. Aquele monstruoso lobo cheirava o ar, e se aproximava cada vez mais dele. Em um determinado momento, começou a rosnar alto como um cão raivoso. Os olhos brilharam como os de um felino na noite, os dentes pareciam se alongar, e uma espessa e viscosa baba escorria de sua boca. Os pelos se eriçaram, como os de um porco-espinho quando está em posição de defesa. Aliás, essa era a aparência deles. Eram longos e bem pontudos como espinhos. O corpo arrepiado da criatura fez com que ela ficasse ainda maior. Jean sentiu seu coração bater acelerado. E o terrível lobo colocou-se sobre quatro patas, dando a entender que daria um bote. O gesto era parecido como o de um leão, que vai saltar sobre sua presa. Jean sentiu um arrepio de medo passar por todo o seu corpo. Mas ele tinha que fazer algo, caso contrário morreria ali. Sua esposa e sua filha teriam o mesmo destino. Pensando assim, ele começou a tatear em volta, a fim de encontrar algo que pudesse usar como arma. Mesmo sabendo que uma pedra ou um galho não surtiriam efeitos maiores na criatura, ele teria que tentar, mesmo se a luta fosse inútil. Em sua tentativa de encontrar algo para se defender, Jean encontrou uma pedra alongada, que se assemelhava a uma ponta de uma espada. Ele sabia que teria que tentar atingir uma parte sensível da besta. Talvez os olhos, a boca ou até mesmo a virilha. O monstro ia se aproximando com muita cautela, e ao mesmo tempo, rosnava com bastante fúria. A criatura estava a 200 metros de Jean, e se aproximava vagarosamente. Aquela demora estava angustiando Jean, ele não entendia o motivo pelo qual o monstro caminhava tão devagar. Parecia que a besta estava querendo surpreender sua vítima. Quando a fera estava a 100 metros de Jean, ela correu com bastante velocidade, e depois saltou. Passou por cima da cabeça de Jean, e caiu sobre um enorme urso que se preparava para atacar o moço. Ao ver a fera, o urso surpreso, imediatamente ficou de pé, e desferiu uma patada na cabeça dela. E isso fez com que o monstro fosse arremessado para longe. A criatura caída balançou a cabeça para se refazer da sensação de vertigem que o golpe havia lhe causado. No entanto, as garras do urso nem arranharam a besta. A fera refeita do golpe imediatamente se levantou e atacou o urso, saltando sobre ele e cravando-lhe as garras no peito, causando uma imensa dor, que fez o urso urrar, e logo em seguida revidar,
dando uma outra potente patada, que atingiu a fera no lado esquerdo. Essa outra patada também atirou a criatura para longe, mas como da outra vez, não causou ferimentos. A criatura, porém, ficou mais tonta, e demorou um pouco mais para se recuperar. O urso, aproveitando a oportunidade, foi com tudo para cima dela, e desferiu outras patadas que deixaram o monstro mais tonto. Mas não lhe abriram feridas. Jean, aproveitando que as feras duelavam e não reparavam a presença dele, correu até a árvore que ele usava como ponto de vigília, e se escondeu por entre os galhos e as folhas da copa. Lá de cima, Jean, assistindo à batalha, viu o lobo sobre duas patas, partir para cima do urso, e desferir vários golpes que dilaceraram o grande predador. A batalha se intensificava, e a besta infernal, usando de sua habilidade, deu uma violenta mordida, e tirou um pedaço do músculo de uma das patas do urso, e ele, de todas as formas, tentava revidar. No entanto, não conseguia sequer arranhar a fera. Por fim, o urso, com partes de seus músculos retalhados pelas inúmeras patadas e mordidas do lobo, sucumbiu, e caiu quase sem vida. O lobo, aproveitando a situação, desferiu um violento e fatal golpe no pescoço do urso, e a cabeça rolou. Como se comemorasse a vitória, a fera colocou uma de suas patas no corpo sem vida daquele animal. Depois deu um assustador uivo. Nesse exato momento, Jean ouviu uma estranha voz que sussurrava em seus ouvidos, algo que ele não entendia o que ela quis dizer no momento. No entanto, obedeceu. No fim da batalha, o lobo, em uma atitude idêntica à que os cães fazem, lambeu o sangue da sua vítima que respingou em seu corpo, e quando ficou totalmente limpo, imediatamente se transformou em Pierre, foi em direção à casa, e entrou. Felizmente, Isabelle e Marie não estavam, pois haviam ido à mata logo cedo, para pegar frutas silvestres. A luta entre as duas feras não foi vista e nem ouvida pelas mulheres. Mas ao retornarem, viram o urso decapitado no quintal. Isabelle logo percebeu que aquilo era obra da criatura. Apenas pensava onde estaria Jean, e olhava ao redor, procurando vestígios da presença de seu pai. Por fim, olhou em direção da árvore onde seu pai se abrigava, e viu Jean acenando para ela, e isso fez com que ela respirasse mais aliviada. Enquanto Isabelle pensava na segurança do pai, Marie comentava sobre aquele enorme urso que estava morto no quintal. Mas como a menina estava distraída, não percebeu o comentário da mãe, que dizia que estava preocupada com Pierre. Pois ele poderia estar correndo perigo, já que existe um animal que matou um urso daquele tamanho. Isabelle só respondeu: "Está bem, mamãe, é melhor a gente entrar." Marie concordou. Dentro da casa, Marie e Isabelle se depararam com Pierre, que pesadamente dormia. Afinal, passou a noite anterior caçando e matando um grande urso. Quando chega em casa, se depara com outro enorme urso, e teve que lutar para sobreviver, e isso custou um pouco mais de energia que ele queria gastar. Marie ficou aliviada, enquanto Isabelle estava aflita, pois sabia que aquela coisa que estava fazendo se passar por seu irmão, deveria ser a causadora da morte daquele grande predador. E isso era preocupante. Arrumando um pretexto para conversar com Jean, Isabelle disse à mãe que elas não poderiam desperdiçar a carne de um animal daquele tamanho. Disse que iria ver se havia alguma parte que elas pudessem aproveitar. Marie falou: "Mas filha, existe um animal muito perigoso aqui, que matou esse urso, não é seguro sair. Esse animal pode estar à espreita e atacar." Mas antes que a mãe terminasse a fala, Isabelle disse: "Mamãe, precisamos dessa carne. Pierre ainda não se recuperou totalmente. Ele caçou outro dia, mas hoje está aqui dormindo a essa hora. Isso pode significar que ele ainda precisa de cuidados, e se a gente puder alimentá-lo melhor com a carne daquele urso, ele irá se recuperar mais rápido. Não se preocupe, mamãe, vou tomar muito cuidado. A qualquer sinal de perigo, volto rapidamente." Mesmo preocupada, Marie sabia que Isabelle tinha razão, e a deixou sair. Isabelle, antes de ir pegar a carne, correu até a árvore e chamou pelo pai. Jean desceu e foi conversar com ela. Na conversa, ele relatou tudo o que havia presenciado durante a madrugada, bem como também a luta de Pierre como fera com aquele urso.
Isabelle, preocupada com a situação em que a família se encontrava, sendo refém daquele monstro, perguntou: Papai, o que faremos com essa criatura, que está morando em nossa casa? Ela mata até ursos. Mamãe acha que é Pierre, e está o tempo todo ao lado dele, achando que ele precisa de cuidados. Jean, entendendo a preocupação de Isabelle, falou: Sim, filha, a situação é muito grave, mas durante a luta, notei que a fera foi atacada por diversas vezes. Mesmo sendo ataques violentos, a besta nem ao menos foi ferida com gravidade. O ataque do urso foi de muita brutalidade, tanto que jogou aquele enorme lobo a uma distância considerável. Mas só causou um pequeno arranhão. Talvez o ritual feito na caverna tenha ajudado a deixar a fera imune. Copiei as anotações e recolhi um pouco de sangue desse animal que está no quintal. Pois a fera se banhou em sangue de outro urso, que ela havia abatido e levado para a caverna. Talvez esteja aí o segredo dessa imunidade. Preciso fazer um teste e ver se funciona, porque se funcionar, ficará mais fácil enfrentar esse monstro. Isabelle, sabendo que não havia outra alternativa, pediu para que o pai tomasse cuidado, porque a fera parecia estar mais forte. Jean concordou, mas pediu à filha que voltasse para dentro de casa, pois o monstro poderia acordar a qualquer momento e perguntar por ela. Mas Isabelle informou ao pai que ela disse a Marie que iria pegar um pouco da carne, para não haver desperdícios. Mesmo assim, o pai a aconselhou não demorar. A garota concordou, e se despedindo, disse ao pai, para que ele se cuidasse também. No topo da árvore de observação, Jean havia improvisado um abrigo com as folhas e galhos. Ali, ele leu as cópias que havia feito, e em uma delas, viu o ritual de imunidade, que consistia em se banhar no sangue do maior predador da região. Logo em seguida, recitar os versos da lua de prata que ocorreria por 3 dias. Jean, pensando alto, falou: A lua estava prateada, quando Pierre, na forma daquele senhor grotesco, realizou o ritual. E se a lua ficaria assim por 3 dias, talvez eu possa fazer também, e ficar imune. Então, poderei enfrentar a fera e não me ferir. Continuando a leitura, Jean viu que após os versos serem recitados, era preciso se banhar nas águas de um lago, que deveria estar localizado dentro de uma caverna, que tenha uma pequena abertura no teto. Ao se livrar de todo o sangue nessas águas, o corpo do detentor do ritual ficaria totalmente prateado, e isso evidenciaria a imunidade contra qualquer tipo de ataque. O corpo imunizado não sofreria ferimentos. Portanto, Jean precisava estar naquela caverna e fazer um teste com o sangue que ele havia recolhido. No entanto, era preciso ter bastante cautela, para não ser surpreendido pela fera. Jean estava decidido em tocar seu plano de imunidade adiante. Não tinha tempo para pensar em outra saída, já que sua família corria um grande perigo. Além disso, não poderia perder a fase da lua prateada, que teria fim em 2 dias. Pensando em possibilidades, Jean chegou à conclusão que para ir à caverna e fazer um teste, ele precisaria esperar anoitecer e ver o que a fera planejava para aquela noite. Os planos dele dependeriam das atitudes daquele monstro. Ao final da tarde, Pierre saiu da casa e não foi em direção à floresta, ele se dirigia às montanhas. O rapaz não se transformou em fera, porém parou no meio do quintal, deu um breve rosnado, e logo depois saiu correndo. Enquanto corria, aos poucos se transformava em lobo. Primeiro o focinho. Logo em seguida as pernas e os braços. As roupas foram ficando pelo caminho, juntamente com sua pele humana. Depois de totalmente transformado, parou e deu um uivo tão alto, que apesar de já estar bem distante da casa, Jean, Isabelle e Marie puderam ouvir. Quando o lobo estava no sopé da montanha, parou e ficou farejando algo, e então se colocou sobre 4 patas, e deu início à escalada. Enquanto isso, Marie e Isabelle, ao ouvirem aquele uivo medonho, ficaram preocupadas. Marie com Pierre, que acabara de sair, e Isabelle com o pai, porque sabia que Jean estava correndo muitos riscos, ao planejar enfrentar o monstro, com um maluco plano de ritual. Jean ouviu o uivo, e notou que o som não veio da floresta, e aí ficou mais aliviado para poder colocar seus planos em prática com mais tranquilidade.
Porém, quando se preparava para descer, uma sombra em um canto se moveu e o chamou pelo nome. Isabelle disse à sua mãe que a madeira não era suficiente para aquecê-las naquela noite, e então falou que rapidamente pegaria mais. Marie, preocupada com a filha sozinha lá fora, argumentou que iria com ela, porque enquanto uma vigiasse, a outra pegaria mais lenha. Os planos de Isabelle conversar com o pai a sós falharam. Ela teria que dar outro jeito. Então, pediu que Marie pegasse as que estavam perto da casa, que ela pegaria as que estavam próximas à árvore. Marie concordou, acenando positivamente com a cabeça, mas ficava atenta olhando nos arredores. Quando Isabelle estava perto da árvore, discretamente chamou pelo pai. Jean esperou um pouco, viu que sua esposa havia entrado com um punhado de lenhas, e desceu. Isabelle então falou: "Pai, o Pierre, ou aquela coisa que não sei mais como me referir a ele, disse que ficaria fora por 3 dias, mas me recomendou não tomar atitudes precipitadas, como sair da região para fugir dele. Pois ele conhece o meu cheiro, e o cheiro de mamãe. Disse que nos encontraria em qualquer lugar. Mas tem algo que eu não entendo, e isso me preocupa muito. Como essa coisa não percebe seu cheiro? Entendo que nos primeiros dias ele estava fraco, e não tinha feito o ritual. Mas por que ele não percebeu seu cheiro na caverna, e nem aqui no quintal quando atacou o urso? Acho que ele já percebeu você, e está tramando algo, e não quer que você saiba." Jean, compreendendo o temor da filha quanto ao fato do lobo ainda não o ter farejado, expôs sua teoria dizendo: "Filha, acho que aquela besta não notou minha presença em nosso quintal, por uma simples, mas muito importante razão. Quando tomei a atitude de me esconder nessa árvore, acho que aquelas flores lá do alto impregnaram seu perfume em mim, e disfarçaram meu cheiro. Quanto à caverna, por uma estranha coincidência, existe uma árvore igual a essa na entrada. Talvez seja esse o motivo pelo qual a fera não tenha percebido minha presença. Mas vou redobrar os cuidados. Não se preocupe, minha filha, essa fera é forte, mas não arquiteta planos, acho que age mais por puro instinto. No momento, ela está mais concentrada em recuperar todos os seus poderes, realizando os rituais. Vi nas anotações que após fazer o ritual de imunidade, a criatura necessita ficar em uma espécie de jejum por 3 dias. Isso por conta da maldição de Zeus. Ainda tenho que ler com mais atenção tudo isso, mas por enquanto, preciso me concentrar no plano, para poder ter mais chances de vencer a criatura. Agora, querida, tenho que ir fazer o teste, não posso perder tempo." Depois disso, Jean, despedindo-se, deu um beijo na testa da filha, e pediu para ela tomar conta da mãe, que logo ele teria notícias. Ao chegar ao pico de uma das montanhas, a fera cavou um enorme buraco com suas garras, e adaptou uma espécie de toca. Ficou na posição fetal, e fechou os olhos. Algum tempo depois, Jean chega na caverna em que a criatura havia realizado o ritual, pegou o pote que continha um pouco de sangue daquele animal abatido em seu quintal. Ele espalhou pela cabeça, braços e pescoço. Com o que restou, espalhou sobre seu tronco. Preferiu se concentrar na região peitoral para assim proteger o coração. Espalhou também nas costas na intenção de proteger os pulmões. De seu corpo, Jean só não cobriu com sangue as pernas. Quando um facho de luz da lua atingiu a superfície do pequeno lago, Jean recitou o verso contido no ritual, e entrou nas águas para se banhar. Ao ficar completamente limpo, ele percebeu que as partes de seu corpo que foram tocadas pelo sangue, ficaram prateadas. Na intenção de fazer um teste, Jean pegou a adaga que estava na mochila, passou a lâmina sobre um pedaço de couro, e ela facilmente o retalhou. Em seguida, Jean passou em uma pequena parte de seu braço, e nada aconteceu. Jean quis testar um pouco mais. Então, forçou com mais intensidade no mesmo lugar que ele havia testado anteriormente. Mas nada aconteceu, sua pele resistiu. Não acreditando que o ritual havia dado certo, Jean fez um teste mais ousado. Usando a ponta da adaga, tentou cravar em seu peito. Mas a pele não cedia, e nenhuma ferida se abriu. Satisfeito com o resultado e enchendo-se de esperança, guardou a adaga no mesmo lugar de onde havia retirado, e saiu da caverna rumando-se para casa.
A fera estava deitada no buraco que havia feito no cume da montanha, e se preparava para hibernar por 3 dias. Mas algo chamou sua atenção. Aquela coisa abriu os olhos, olhou para a lua, e deu um rosnado de fúria. Levantou-se, e saiu em disparada, descendo pelo mesmo caminho que havia subido. Em 4 grandes saltos, aquele monstro chega no sopé da montanha. Logo em seguida, colocando-se sobre 4 patas, cheio de fúria e babando pelo caminho, saiu em disparada rumo à casa de Jean. Ao chegar no quintal, o grande lobo deu um uivo tão alto, que assustou as mulheres. Elas ficaram apavoradas, porque a fera estava bem perto da porta. Isabelle sabia o que era, Marie, porém, nem fazia ideia, apenas abraçava a filha na intenção de protegê-la. De repente, uma voz sinistra de lá de fora ecoou dizendo: Isabelle, não te falei para não ter ideias? O que você fez? Por que a lua prateada está mais enfraquecida? O que está planejando contra mim? Ao dizer isso, a fera se jogou na porta, mas ela resistiu à primeira investida. Logo em seguida, outro forte estrondo se ouviu, mas a porta permanecia firme. Depois, Isabelle e Marie ouviram passos correndo em direção aos fundos. Isabelle rapidamente foi até lá, e colocou uma tranca. Algo tentava entrar usando a maçaneta, mas a tranca impedia. Então um forte golpe na porta aconteceu. Felizmente, Jean, quando construiu a casa, a fez com portas, janelas e paredes bem firmes, pois é uma região habitada por grandes ursos. Ele preferiu construir uma habitação bastante sólida, para garantir maior segurança. As tentativas inúteis de entrar, deixaram a fera mais furiosa, e ela uivava cada vez mais alto, e ao mesmo tempo gritava, e amaldiçoava Isabelle. Marie, estranhando o fato daquela fera chamar Isabelle pelo nome, perguntou à filha o que era aquilo. Mas Isabelle apenas dizia que no momento, elas tinham que cuidar para que aquela coisa não entrasse na casa, e que depois ela explicaria tudo. Lá fora, a besta dava trombadas nas portas e janelas tentando encontrar um ponto mais enfraquecido. A cada tentativa frustrada, a fera ficava cada vez mais desesperada. O grande lobo, tentando de qualquer forma entrar, corria freneticamente em volta da casa. Jean, se aproximando, viu aquela besta correndo. Ficou preocupado com a segurança de sua família. Ele precisava fazer algo. Então, discretamente foi até o celeiro, e pegou uma espécie de arpão que ele usava para pegar grandes salmões na época da desova. Armado com aquilo, e com um pouco de medo disse: Ei, monstro! Saia de perto da minha casa. Deixe minha família em paz. A besta instantaneamente parou, e olhou na direção da voz. Aquilo colocou-se sobre 2 patas, e um tom desafiador falou: Quem é você? Não sabe com quem está lidando. Todavia, não terá tempo para saber. Rosnando como um cão selvagem, se preparou para dar um salto sobre Jean. Entretanto, percebeu algo diferente, e então farejando o ar falou: Então foi você, o maldito que fez o ritual da lua de prata, não é? Vou arrancar cada membro de seu corpo, por tamanha ousadia. Por acaso não sabe, que se esse ritual for feito por humano, atrairia a atenção de Zeus? Você fez com que o Deus Supremo me encontrasse depois de vários séculos escondido. Adamastor, antes de ser morto por mim, garantiu minha discrição, dando-me o poder de me transformar durante o dia, e me incorporar em outro homem. O ritual da lua me garantiria isso, além de me esconder de Zeus. O corpo desse rapaz me daria ao menos mais 2 séculos de vida nesse mundo. Mas você estragou tudo, esgotando o poder da lua. 2 rituais jamais poderiam ser feitos no mesmo ciclo lunar. Você me condenou, maldito. Porém, antes de ser levado por Zeus, matarei você e sua família. O triste é que o ritual não adiantará para você, pelo simples fato de não possuir meu sangue em sua linhagem. Você morrerá por nada. Logo após aquelas falas, a fera partiu para cima de Jean, e pulando, tentava atingir a garganta dele. Mas os dentes da fera nem arranharam. A besta receosa recuou e disse: Como você conseguiu isso, maldito?
Jean, sem nada dizer, segurou firme seu arpão. A fera, zombateiramente sorrindo, com sua grotesca voz falou: Você acha que conseguirá me ferir? Pode vir, use toda a sua força. Eu o desafio. O moço então esticou seus braços e com toda a sua força, cravou a improvisada arma no peito da fera, em um ponto onde não havia pelos. Aquele ponto era exatamente onde uma pequena folha estava, no momento em que a fera se banhava com o sangue de urso. Como o sangue não pôde cobrir aquela pequena parte, o lugar então se tornou o único ponto frágil da pele da fera que Jean havia notado. O golpe fez com que a fera sangrasse abundantemente e ficasse enfraquecida. A parte vulnerável estava localizada na região do coração, e isso fez uma das artérias se romper, e a besta fera caiu. Jean, aproveitando o momento, colocou um de seus pés no peito da fera. Segurando firmemente, fez o arpão se aprofundar mais ainda na ferida aberta. Depois disso falou: Besta infernal! Você disse que o ritual não funcionaria comigo, porque não sou da sua linhagem. Não sabes, porém, que o bruxo Adamastor recebeu uma permissão especial de Zeus para sair dos domínios de Hades, porque fez um acordo para te entregar. Ele falou sobre sua linhagem, e como eu estava apto a fazer o ritual, pelo simples fato de você ter matado e bebido o sangue de meu filho, além de ter ainda assumido o corpo dele. O bruxo jurou vingança contra ti, quando foi morto por suas garras. Foi o bruxo que fez que uma pequena folha grudasse no seu peito, no momento exato em que você se banhava com o sangue. Ele me disse que você o matou não só para que ninguém tivesse acesso ao ritual, mas também pelo prazer de ver sangue. Mas não contava que Adamastor viesse até mim e me ensinasse tudo para obter a imunidade. Foi ele que me orientou a recolher o sangue daquele urso que você matou em meu quintal. Aliás, naquele dia, você me salvou de ser devorado pela fera. Por ironia do destino, o grande e poderoso lobo salvou da morte aquele que viria a ser o seu carrasco. Furiosa por saber de tudo aquilo, a fera tentava se levantar. Mas Jean cravou o arpão com mais força e profundidade. Isso fez com que ela uivasse de dor, e aos poucos, sucumbia. Jean, notando que a vida da fera estava se esvaindo, aliviou um pouco a pressão, e falou: Não pode morrer ainda, criatura abominável. É preciso que pague por todas as suas maldades. Será levado em vida para os domínios de Hades, segundo as ordens de Zeus. Nesse momento, um raio de luz desceu até onde eles estavam. De dentro, surgiu um ser muito alto, de aparência humana, porém dotado de uma força descomunal. Esse ser pegou o lobo pelo pescoço, o arrastou até um buraco escuro, e o atirou lá. Nesse buraco, haviam várias criaturas de 2 cabeças, que pareciam cães deformados. Esses cães se aproximaram da fera, que naquelas alturas, já não era mais um lobo, mas o senhor alto da caverna. Os cães o mordiam, e arrancavam-lhe pedaços de carne, e o homem, agonizando, implorava por ajuda, pois as dores eram terríveis. Mas ao invés de alívio, veio outro ser com aparência de homem com cabeça de touro, que o esmurrava, e quebrava-lhe os dentes. Em seguida, o prendeu em uma bancada, e iniciou uma agonizante tortura, arrancando-lhe pequenas tiras de pele. Quando ele estava completamente sem pele, esse homem touro retirou todos os órgãos, até que o grotesco senhor parasse de gritar, e morresse. Mas logo em seguida, ele revivia e abria os olhos, e novamente estava inteiro, e aquela tortura recomeçava com os cães de 2 cabeças, até o ser o homem touro, arrancando-lhe a pele e órgãos. Ficaria assim indefinidamente por toda a eternidade. Aquele poderoso homem, que Jean julgou ser Zeus, estendeu uma das mãos, e aquela cena de tortura não foi mais vista. Logo em seguida, Zeus abaixou a cabeça, fez um sinal de reverência para Jean, e estalou os dedos. Naquele momento, Pierre surgiu intacto, sem ferida alguma na frente dele. Jean, em lágrimas de alegria, o abraçou. Pierre teve sua vida restaurada. Mas ignorava tudo o que havia lhe acontecido, apenas dizia: Pai, por que ainda estamos no quintal de casa? Não vamos mais caçar?
O pai, ainda abraçado a ele, disse: Vamos sim, filho, mas amanhã, agora está tarde. Sua mãe e sua irmã devem estar preocupadas. Em agradecimento, Jean olhou para Zeus e o saudou. O Deus, sorrindo, desapareceu. Jean e Pierre bateram na porta, se identificaram e chamaram pelas mulheres. Isabelle e Marie, assustadas dentro de casa, não sabiam de nada que havia acontecido, pois se trancaram no quarto e fecharam tudo. Mas como não ouviram mais o uivo da besta, se concentraram naquelas vozes que chamavam por elas. Todavia, Isabelle estava muito desconfiada, e com a voz amedrontada falou: Vá embora, monstro, pare de fingir que é meu pai e meu irmão. Você não entrará aqui. Jean com calma falou: Sou eu mesmo, filha, a fera não existe mais. Isabelle, feliz, correu e foi abrir a porta. Entretanto, viu Pierre, e instintivamente pegou um facão que estava perto de suas mãos. Quando iria desferir o golpe, Jean colocou o braço na frente, e o facão se fez em pedaços. Depois disso, Jean falou: Calma, filha, esse é Pierre mesmo. Vou explicar tudo. Apesar da desconfiança de Isabelle, da surpresa de Marie ao ver o marido, bem como o susto de Pierre, Jean explicou tudo, e assim a família se abraçou, comemorando o fim daquele pesadelo.